Muito bom dia, pessoal. Estamos chegando aqui na Amaral TV, né? Quero desejar agradecer ao Amaral, ao presidente dessa TV, né? E que nos deu os espaços aqui para a gente estar falando a respeito da nossa programação. Sou o pastor Claudemir, aqui da cidade de São Paulo. É isso aí. Quero agradecer a toda a audiência, né, que estão ouvindo. Lá também a minha esposa, meus filhos que estão ouvindo nós também, na cidade de Tiradentes, São Paulo. Deus abençoe a todos e todos os demais aí que estão acompanhando essa nossa programação. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Aqui na nossa programação tem muita notícia, palavra boa, né? Ensinamento. Nós sempre estamos dando uma palestra a respeito de várias questões relacionadas à Bíblia. Beleza, então? Então, hoje nós vamos falar sobre crenças e religiões. Hoje nós vamos falar, o tema hoje é crenças e religiões. Um tema muito interessante. Fica ligadinho aí. A Faculdade Fight BR, eu sou diretor também da Faculdade Fight BR. E nós vamos no nosso comercial. E daqui a pouco nós voltamos com crenças e religiões, tá certo? Vamos lá. Faculdade Fight BR, Faculdade Internacional de Teologia Brasileira. A Faculdade Fight BR você vai encontrar cursos básico, médio, cursos contratos eclesiástico, cursos juiz de paz eclesiástico, cursos capelões civil, curso psicologia cristã. Ligue 11 99 26 31 221. É isso aí, pessoal. Viu aí o comercial? É isso aí. Voltamos aqui agora. Agora nós vamos começar a falar sobre crenças e religiões. Bom, primeiro nós vamos falar sobre um Deus único para ser adorado. Nós sabemos que existe só um Deus para ser adorado. É o Deus criador de todas as coisas, né? O Deus que formou tudo, criou todas as coisas. Então vamos começar a falar sobre anjos. Primeira coisa que nós vamos falar sobre anjos, né? Deus criou os anjos para servirem e para servir e adorar a Ele, né? Porém, sabemos que nem todos obedeceram essa vontade. Deus criou os anjos para servir e o adorar, mas nem todos os anjos, segundo a Bíblia diz, que fizeram isto, adoraram a Deus, né? Segundo a Bíblia, uns se rebeliaram, né? Então nós sabemos que Deus criou anjos de quê? Anjos de luz, né? Anjos com vários poderes. Então anjos são anjos que não têm poder? Os anjos são fracos? São anjos que não têm capacidade de fazer alguma coisa? Não. Na área espirituais, os anjos são poderosos, tá certo? É uma observação que nós temos que observar que os anjos, eles têm poderes e capacidade, também força. Existe na área espiritual uma hierarquia, ou seja, degraus de submissão. Ou seja, anjos que são maior e anjos que são menores ou que tenham menos poder. Então, na área, no céu, existe uma hierarquia, né? Existe anjos que é mais poderoso, anjos que tem mais força, anjos que tem menos força, por aí diante, tá certo? Diz-nos a Bíblia que Deus criou um anjo e não há consenso, mas a ideia mais aceita é de que era um serafim, um querubins, né? E como todo anjo, era um mensageiro de Deus. Deus criou um querubins, e esse querubim era quem? Era o mensageiro de Deus. Porém, esse querubim se rebeliou contra Deus, querendo ser maior do que Deus. Vejamos bem, nós começamos falando que Deus criou vários anjos. Anjos para serem adorados, anjos para adorar o Criador. Lógico, se sua mãe, veja bem, você tem sua mãe, você tem seu pai. Vamos fazer uma comparação aqui, para que você entenda mais ou menos do que eu estou querendo passar para você, para que eu estou querendo expressar para vocês. Preste bem atenção. Deus criou anjo para ser adorado. Deus criou anjo para adorar a Deus. Agora, se você observar, o que Deus fez? Deus pegou aqueles anjos e colocou ali para adorar a Ele. É igual a mãe. O filho cresce, o filho tem que reverenciar quem? A mãe e o pai.
A Bíblia diz que é o filho que não obedece o pai e mãe, ele não tem vida longa, né? Para que você tenha vida longa, você tem que obedecer aos seus pais, seu pai e sua mãe. Então, o anjo, mesma coisa. Deus criou o anjo é para servir a quem? A Deus. Para adorar quem? O Criador. Correto? Mas só que teve um que queria ser maior do que Deus. Quem era? Um querubim. Um querubim. Foi aonde Deus expulsou ele do céu, né? E ele se tornou um anjo mau. Esse anjo, querubim, ele foi expulso do céu porque ele queria ser maior do que Deus. Ele queria ser maior do que o Criador. Agora você imagina, o que levou esse anjo a perder o seu espaço no céu? O que levou esse anjo a perder o espaço no céu? Foi a vanglória dele, né? A exaltação dele, o eu dele, né? Ele queria ser maior do que o seu Criador. Ele queria ser maior do que aquele que o criou. E jamais nós podemos querer, né, tomar uma posição que não é nossa, ou que aquela pessoa realmente está naquela posição dela, como ser soberbo, ser orgulhoso, né? Foi o que aconteceu com aquele anjo. Porém, a Bíblia diz que o anjo caído, que o anjo que foi expulso, ele não veio sozinho para a terra. Ele trouxe um grupo com ele, ou seja, uma legiões de anjos caídos e veio para a terra, né? Esses anjos veio para a terra. Nós começamos a dizer que Deus é o Criador, Deus é o maior do que os anjos. E todos que foram criados por Deus, não é merecedor de adoração. Ou seja, o anjo pode ser adorado, né? O anjo recebe glórias? Não recebe glórias. Quem recebe glórias? Preste bem atenção, nós estamos falando sobre religiões e crenças e religiões, certo? Agora, como surgiu as religiões? Primeiro, com os anjos, com anjos. Por quê? Porque só quem é digno de adoração é Deus. A Bíblia diz, a Bíblia chega a dizer que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Você sabe que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Quem é esse Espírito que habita em nós? Senão o Espírito de Deus. Então, Deus, ele não quer ser trocado por ninguém. Ele não quer ser trocado pelos anjos, ele não quer ser trocado pelos anjos caídos. Jamais Deus aceitará uma pessoa adorar aquela pessoa que ele mesmo criou e não adorar ele. Deixar ele de lado e adorar os anjos. Então os anjos não são merecedores de adorações. Certo? Como surge uma religião? Bom, vimos que existe anjos caídos, certo? Que foi anjo que se rebeliou. Isso é básico, isso é lógico, né? Aconteceu. E ainda e tem anjos que estão a serviço de Deus. A filosofia, ela aplica muitas das vezes uma ideia que existe uma mente de observação à fé. Como uma mente de observação à fé? O que é filosofia? Primeiro, há várias religiões que elas são surgidas, ou ela surgiu, ou ela surge através de filosofia. O que é filosofia? Filosofia é a arte de aprender, né? Filosofia é a arte de aprender. Tem muitas pessoas que ela tenta descobrir muitas das coisas e ela tenta entender, né? Ela tenta entender. E ela é muito curiosa, isso se chama filosofia, ela quer aprender, ela busca livros, ela busca descoberta, ela fica tentando entender o ser humano, ela fica tentando entender as religiões, e tem muitas pessoas que acabam criando uma organização ou um grupo de pessoas e forma-se ali uma religião. Mas foi feita aquela religião através de pesquisas ou filosofia. Aí se acrescentou dentro daquela filosofia, ou dentro daquele grupo, acrescentou uma fé. Uma fé em quê?
muitas vezes não é nem Deus, ou uma fé num anjo, ou uma fé numa imagem, ou uma fé em algo, como diz lá a Bíblia chega a dizer em Salmos, né, que os deuses deles são ouros e pratas, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpa, então se torna semelhante a ele todos que fazem essa imagem e as que praticam. Então aqui está bem claro dizer, a Bíblia em Salmos, ela é bem clara e bem objetiva, quando diz que os deuses deles são imagem. Então tem muitas pessoas, tem alguns países por aí, não falando de país, vamos falar dentro da Bíblia, eu não vou nem falar de país, eu vou falar dentro da Bíblia. Vamos fazer uma comparação de Moisés. A Bíblia fala que Moisés, ele abriu o mar vermelho, que coisa bonita, passou o povo sobre terra seca, e foi uma coisa maravilhosa que Moisés fez. Tirou o povo de Israel do Egito da mão de Faraó, da mão dos egípcios, né? E o povo saiu e começou a andar pela terra. Só que Deus chamou a Moisés no monte, e Moisés fez a tábua, né? Escreveu ali na tábua, na pedra, escreveu as leis, os mandamentos que Deus mandou, correto? Né? Então, depois que ele fez isso, Deus chamou ele de novo no monte. Quando Deus chamou ele no monte, tinha Arão que ficou e Moisés foi sozinho. Só que Arão ficou com o povo. O que o povo fez? Viu que Moisés estava demorando, mandou que o povo mandou que Arão fizesse uma estátua. Preste bem atenção. Mandou que Moisés fizesse uma estátua e aquela estátua fosse o Deus deles. Então eles fizeram um bezerro de ouro ali e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Porque Moisés não estava vindo, Moisés estava no monte conversando com Deus e aquele povo não contente com isso, e o povo sempre apressado, né? Apressado. Por isso que a pressa é inimiga da perfeição. Então o povo apressado fez uma imagem. Não, põe a imagem aí, faz a imagem de ouro e vamos adorar ela. Então isso se chama fé em filosofia. Isso se chama uma filosofia aplicada em cima de uma fé. Então eles falaram, não, se o Moisés adora lá, né, no monte, por que nós não podemos também fazer uma imagem aqui e adorar ela? Então, nisso, aqueles anjos caídos, nós já falamos que os anjos têm poder. Nós já falamos que os anjos, ele não é maior do que Deus. Os anjos não são maiores do que Deus. Aí muitas vezes aquelas pessoas, ela vai tendo fé num pau, numa imagem, e aquilo acaba, a fé dela acaba concretizando, e as pessoas vão formando uma religião. Né, vai formando uma religião. E não parando por aí, no passado também, na Bíblia chega a dizer que muitos fizeram também Deus de Baal, até o profeta Elias, para quem não sabe, lá em Reis, a Bíblia fala que o profeta Elias derrubou os altares de Baal. Porque quem era Baal? Baal era um deus da fertilidade. Baal era um deus daquela época que era adorado, mas só que esses deuses são tudo anjos caídos, anjos que desceram do céu, preste bem atenção, que desceram do céu e com poderes, com até poderes também, espiritual, e causou esse tumulto, porque ele queria ser Deus, queria sentar no lugar de Deus e fazer como Deus, né? Então, se nós observar, todas as religiões acabam surgindo por aí. Outras religiões que nasceram através de imagens e escultura. Tem outras religiões que nascem através do quê? De visões, de sonhos. Quantas pessoas falam assim, eu sonhei que um Deus apareceu para mim e mandou abrir uma igreja. Deus apareceu para mim e mandou abrir um templo. Deus apareceu, muitas vezes, baseado em profecia. O que é heresia? Heresia é tudo aquilo que não está na Bíblia. Se a Bíblia não está dizendo que não é para fazer, e se as pessoas fazem ao contrário da Bíblia, isso se torna heresia. Então, tudo que se torna heresia é contrário à palavra de Deus, se torna uma religião, se torna uma seita.
se torna um grupo fechado. Por quê? Porque as pessoas, elas se isolam em um grupo, em uma área em que elas mesmas se proporciona um Deus que elas criam para ela mesma. Igual a Bíblia chega a dizer que nos últimos dias haveria muitos mestres, né? Muitos mestres ensinando doutrina deles mesmos. E o que está acontecendo? Muitas religiões são formadas com grupos de pessoas que se tornam uma religião delas mesmas. Não baseadas em Bíblia, não baseada na palavra, não baseada nos ensinos de Cristo, não baseada na doutrina do Senhor, mas sim baseada em anjos caídos, né? Porque se Satanás, que foi o anjo de luz, ele foi expulso do céu porque ele queria ser maior do que Deus. Agora você imagina Satanás aqui neste mundo, abrindo as suas igrejas. Muitas vezes ele não vem de rabo e chifre porque ele é um anjo. Satanás é um anjo de luz. Tem muita gente que fala assim, não, abre-se uma igreja, se abre uma igreja diabólica, de anjo mau, só que Satanás conhece a Bíblia também, de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos falando aqui sobre seitas e religiões. E é difícil falar em religião e não colocar o nome de Lucifer ou de Satanás à tona e falar sobre isso. Porque ele é um anjo que tem poder. E não é poder pequeno. O homem, nós não temos a capacidade de lutar contra as forças malignas. Nós não temos essa capacidade. Por quê? Porque como nós dizemos sobre a hierarquia. Os anjos são menor do que Deus, mas nós somos menor do que os anjos. Nós somos menor do que os anjos. Então nós não temos capacidade nenhuma de vencer um ser espiritual. O homem não tem. O homem não tem essa capacidade de vencer um anjo que sobrepõe ou sobrevém contra ele, né? Quantas pessoas que, muitas das vezes, acamada pelo um ser maligno, ou um ser demoníaco, acaba se lançando. Não estou dizendo que tudo é o inimigo. Não estou dizendo isso. Vou abrir aqui um entre parênteses para que você entenda uma observação. Nem tudo é Satanás, nem tudo é o inimigo, nem tudo é o adversário. Mas muito suicídio, muitas pessoas que acabam se matando, ou pessoas que acabam fazendo coisas que a gente até duvida, ou uma força normal, porque eu já vi pessoas, homens, levantar uma bacia de banheiro, parafusada e quebrar, levantar com uma força que não é dele. Quem deu essa força para aquele rapaz? Né? Se não foi o anjo caído. Com certeza foi. E tem muitas pessoas que adoram isso, reverencia, né, uma imagem. Agora nós vamos falar sobre anticristo. Nós vamos falar sobre, já que nós estamos falando sobre isso, nós vamos falar também sobre anticristos, sobre falsos cristos. Nós vamos falar também sobre espírito do engano. Espírito do engano. O que é espírito do engano? Espírito do engano é tudo aquilo que não é espírito de verdade. Então é mentira. Então tudo que é mentira é espírito do engano. O espírito de engano age como? Ele pode usar até a verdade, mas no final se descobre que é mentira. Mas quando vai se descobrir que a verdade é uma mentira, demora. Muitas vezes tem pessoas que já caem, tem pessoas que já se trupica, tem pessoas que já acreditam. E a Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses 2, a Bíblia chega a dizer, e por isso Deus enviará a operação do erro para aquelas pessoas que não quis crer na verdade, antes teve o prazer na iniquidade. Então, quando a mulher, ela não quer abrir sua mente, abrir seu coração para aprender a verdade das Escrituras e segui-la como ela é, né? Se rebelia, Deus envia a operação do erro, Deus permite
aqueles erros acontecer. Deus permite que aquilo aconteça. Para quê? Para que aquela pessoa seja condenada pelos seus atos que ela praticou. Porque se nós observarmos, o espírito do engano, ele se transforma em anjo de luz. É como se fosse um homem, vamos fazer uma comparação aqui muito simples para você entender. Quando o homem quer ficar com uma mulher, ou quando o jovem, né? Porque o homem muitas vezes o jovem na juventude, quando ele quer ficar com uma mulher, ele promete isso, dá flores, dá chocolate, e vai conquistando. Depois que ele conseguiu o seu objetivo, aí ele começa a parar de dar chocolate, ele começa a parar de dar flores. Por quê? Porque era só aquilo que ele queria. Agora, quando não é, ele dá continuidade, ele continua dando flores, ele continua dando bombom, porque não era só aquilo que ele queria. Vocês entenderam? É a mesma coisa, o espírito do engano. O espírito do engano é assim. Ele vai te comprando, ele vai te animando, ele vai te dando uma esperança falsa, uma esperança que não existe, algo que não existe. Aí tudo isso se torna o quê? Espírito do engano. Você está sendo enganado. Você está sendo trapaceado. Você entendeu? Então surgem as religiões através disso, do espírito do engano, do espírito da mentira, né? Do espírito da mentira. E acaba surgindo várias religiões e crenças. Porque o que é crença? Crença é acreditar. Tem muita pessoa que acredita em algo, está acreditando naquilo outro. E estão surgindo vários tipos de religiões, onde fala sobre a heresia que nós estamos falando, né? Não só foi hoje, como no passado também aconteceu isso, né? Nós vemos lá em Daniel, agora nós vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia, porque Daniel 3, a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor, um rei chamado Nabucodonosor, o que aquele rei Nabucodonosor fez? Ele fez uma estátua, e ele disse para aqueles povos daquela terra, onde ele vivia, e falou assim, olha, eu vou fazer essa estátua, e eu quero que todos moradores desta cidade venham e adorem esta imagem. Mas aqueles que não adorar essa imagem vai ser lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Olha só. Então Nabucodonosor, ele fez aquela imagem. Nabucodonosor, ele fez aquela estátua. E ele mandou aqueles homens chamar o povo. Como que ele estava chamando? O povo começou a tocar buzina, guitarra de fole, trombetas. E eles começaram a tocar. E o povo foi se reunindo. O povo começou a vinha um de um lado, vinha um de outro. Só que teve 3 homens que não apareceram na festa. Quem eram esses 3 homens? Esses 3 homens, o nome deles era Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Sadraque, Mesaque e Abednego não adoravam estátua. A Sadraque, Mesaque e Abednego, segundo a Bíblia, eles adoravam a Deus, porque eles aprenderam que toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Deus. Então eles aprenderam isso. Então eles não, segundo a Bíblia em Daniel 3, eles não foram comparecer na festa. Só que o rei viu que aqueles 3 homens não apareceram. O que o rei fez? O rei pegou e falou, olha, eu vou acender a fogueira agora 7 vezes mais forte. E vou fazer outra festa. Agora só que tem o seguinte, os que não vierem adorar, eu vou lançar dentro da fornalha de fogo ardente e ela está 7 vezes mais forte agora. O rei fez a festa, tocou a buzina, a guitarra, fez a festa a segunda vez. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não apareceram na festa. E o que aconteceu? O rei mandou buscar, pegaram 3 homens fortes, foram lá, buscaram Sadraque, Mesaque e Abednego e levaram eles amarraram ele e lançaram dentro da fornalha de fogo ardente. Segundo a Bíblia diz que o fogo estava tão forte, que aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, eles na hora morreram queimados. Entendeu? Então eles morreram porque estava
porque estava muito forte o fogo. Mas o rei perguntou, depois de um tempo, capitão, a festa estava boa, não estava? Estava, rei, estava boa. E lá, você viu lá o que aconteceu? Os 3 homens lá, nós jogamos eles dentro da fornalha de fogo ardente. Vamos lá ver o que aconteceu? Vamos lá. Quando eles olharam para baixo, já não tinha 3 homens mais dentro da fornalha de fogo ardente. Os homens não tinham morrido. Os homens estavam lá, mas só que tinha mais um. Quem era esse um? Segundo a Bíblia diz que o 4º homem era o Filho de Deus que estava lá. O próprio Deus apareceu dentro da fornalha de fogo ardente e começou a andar. Isso está na Bíblia. Se você lá, Daniel 3, do seu versículo 1 em diante, você vai ler a história e você vai entender que na mesma hora o anjo do Senhor apareceu dentro da fornalha de fogo ardente, já não era o anjo mau, mas sim o anjo bom, a serviço de Deus, entrou dentro da fornalha e salvou os 3 homens. Aí o rei mandou tirar aqueles homens, preste bem atenção. Por quê? Porque Deus livrou ele dentro do fogo. O fogo era tão quente, mas Deus livrou. Por quê? Eles não adoraram a estátua que o rei mandou levantar. Então esse costume, ele não vem de agora, de pessoas formar suas religiões. Agora nós falamos no começo de uns países aí. Existem países que adoram elefante, adoram animais, adoram isso, e eles vão adorando. Mas é a criação desses povos que construíram isso. Mas só que, como a Bíblia diz que o espírito que nós habita tem ciúmes, Deus ele jamais quer que você tenha a sua adoração voltada a outra pessoa, a outro Deus, sem ser a ele. Você quer ver uma coisa? Nós estamos falando religião e crenças. Hoje nós vamos falar sobre religiões. Existem vários tipos de religiões. Se nós for falar aqui sobre religião do budismo, sobre o catolicismo, sobre o hinduísmo, né? Sobre seitas, né? Se não for entrar aqui em questões a estes tipos de religiões, os ateus, né? Tem ateus que não confiam em Deus, que não creem em Deus. Tem vários tipos de religiões por aí. Bom, como nós estávamos falando sobre os anjos caídos, nós vemos que a própria Bíblia diz que isso já vem do passado, isso já vem de gerações, isso já vem do começo do Jardim do Éden, isso já vem dos princípios que os povos começaram a adorar a outros deuses, né? E sabemos, meus queridos e amados irmãos, que a Bíblia diz que no princípio, Gênesis 1, versículo 1, que no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Existia a terra? Existia. Era sem forma e vazia. A terra tinha terra. Era sem forma e vazia. Só que essa terra era uma escuridão total. Só que essa terra não tinha iluminação. Só que essa terra não tinha divisões. Era sem forma e era uma terra vazia. Só que o Espírito de Deus pairava sobre aquela terra. E a Bíblia fala que Deus pegou aquela terra sem forma, aquela terra vazia, e começou a transformá-la, a colocá-la em seus lugares. Ela disse, existe luz, houve luz, existe separação entre a luz e a noite, houve noite e dia. A noite Deus chamou treva e o dia chamou luz, e assim por diante. Deus criou os animais, ele fez as plantações e depois criou o homem, correto? Mas os homens começaram a adorar a criatura do que o Criador. Agora você vê bem, quando Deus chamou Abraão, se você ler em Gênesis também, você vai ver que Deus chamou um homem chamado Abraão. Quando Deus chamou um homem chamado Abraão, Deus fez promessa na vida dele. E fez promessa que ele seria pai de uma grande nação. E esse homem chamado Abraão, Deus fez outra promessa que daria um filho. A esposa dele era estéril, a esposa dele, Sara, não podia ter filhos, ela era estéril. O que Deus fez? Deus chamou Abraão, só para os irmãos entenderem aonde nós estamos querendo chegar também sobre adoração. Então, quando Deus pegou Abraão,
fez Abraão. Deu filho para Abraão como ele prometeu. E Abraão chamou o nome do filho dele Isaque. Foi o filho da promessa. Esse filho foi o filho da promessa. Só que esse filho da promessa, Deus um dia provou Abraão. Agora você imagina, Deus provar Abraão. É um assunto que nós temos que entender que Deus, ele é uma pessoa mais do que sensibilizada. Ele é uma pessoa mais do que sensibilizada. Por quê? Porque Deus agora quer provar Abraão, a fé de Abraão. A fé de Abraão estava no filho dele, a fé de Abraão estava na esposa dele, a fé de Abraão estava onde? Deus quis provar Abraão. Deus agora fala para Abraão: Abraão, eu quero que você pegue seu filho que eu te dei e vai no monte e sacrifica o seu filho por amor a mim. Você já imaginou? É um negócio difícil. Quem vai sacrificar um filho por amor a Deus? É difícil, não é? Só que Abraão foi. Olha só que interessante, só que Abraão foi. Mas quando Abraão estava para matar o filho dele, apareceu o anjo e falou: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a mim. Olha só. Então Deus estava duvidando. Deus estava com dúvida. Depois de tudo que Abraão fez, mas Deus ainda estava com dúvida. Se no coração de Abraão estava Deus ou a sua família. Quando nós falamos família, quando nós falamos em família, primeiro vem Deus, segundo família. Então, primeiro Deus, até a família, Deus quer que nós colocamos Deus em primeiro lugar do que a família nossa. Então, quando eu diz que Deus ele tem ciúmes de nós, é em todas as maneiras. Agora você imagina se Deus não vai ter ciúme de você, você ficar adorando outros deuses, ou tipos de religiões e não adorar a Ele. É Ele que nós temos que reverenciar. Ele não poupou nem Abraão, nem o filho de Abraão, ele poupou para ver se o coração dele estava no filho dele ou nele. Agora, um certo dia também, Jesus, quando estava nessa terra, isso aí já em Lucas, se eu não me engano, Lucas ou Marcos, a Bíblia fala que chegou um jovem para Deus e falou: Senhor, o que eu faço para lhe dar a vida eterna? Ele falou assim: vai, vende tudo o que tem e divide com os pobres. Sabe o que o rico fez? Abaixou a cabeça e foi embora. Falou: não, isso é muito difícil. Isso é muito difícil para mim. Né? Olha só, hein? Porque ele abaixou a cabeça e foi embora. Ele não quis servir, ele não quis vender tudo, dividir aos pobres e servir a Deus. Aí Jesus olhou para os seus discípulos e falou para ele assim: quão difícil um rico entrar no reino do céu. É mais fácil entrar um camelo é grande, né, gente? Um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso aí Jesus falou para os seus discípulos. Isso aí Jesus falou para os seus discípulos. Mas sabe por quê que Jesus falou isso aí? Porque o coração... Aí Jesus depois explicou para eles. Porque aonde estiver o seu coração, aí estará a sua riqueza. Concluindo Abraão, Deus quis mostrar para Abraão se a riqueza dele estava em Deus ou estava no filho dele. Agora aquele jovem, o coração daquele jovem estava no dinheiro. Muitas vezes Deus prova a nossa fé para ver onde está o nosso coração. Será que seu coração está na imagem? Será que seu coração está na religião? Será que seu coração está na sua denominação? Será que seu coração está em algo material? Aonde está o seu coração? Aí está o seu Deus. O seu Deus é aquilo que você ama. O seu Deus é aquilo que você se apraz. O seu Deus, a sua religião é aquilo que você adora. Se você adora um pau, aquilo é seu Deus. Se você adora uma imagem, aquilo é seu Deus. Se você adora uma estátua, aquilo é seu Deus. Se você adora o seu dinheiro, aquilo é seu Deus. Agora, se você adora a Deus, você está adorando o Criador. Existia um homem que tinha um carro, o carro dele era o mais bonito da cidade. Só que ele pegou o carro novo, deixou na garagem. O filho dele pequenininho foi lá, riscou o carro dele todinho. Sabe quando o pai viu aquele carro tudo riscado, um menino bem pequenininho? Pegou, bateu no filho, tacou tanta paulada na mão do filho, que o filho foi parar no hospital. Aí o
pai foi visitar o filho lá no hospital, o filho teve que amputar a mão. Aí o pai perguntou, oi, filho? Ele falou assim, pai, agora eu estou sem mão, não vou precisar mais riscar o seu carro, pai. Eu não vou mais riscar o seu carro. Olha só. Aonde estava o amor daquele pai? Estava mais nas coisas material do que no filho. Então, muitas das vezes, o que o homem ele faz? O que a mulher faz? Ele troca o Criador pela criatura. Ele troca as coisas excelentes pelas que não são excelentes. Aonde acaba surgindo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que aqueles que adoram fulano não recebem. Nós falamos sobre anjos caídos. Anjos têm força? Tem. Nós podemos brigar com os anjos? Não, nós não podemos brigar com os anjos. Tem muita gente que fala assim, não, agora eu sou crente, eu sou bambambam, eu vou lá no fulano de tal e vou quebrar com aquela religião. Você não pode fazer isso. Você nem tem nem capacidade. Você é um ser humano, você é carne. O apóstolo Paulo em Efésio, ele diz, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é material, a nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. Você só vence o mal quando você ora, você só vence o mal quando você se reveste, você só vence o mal quando você busca, você só vence o mal quando você está debaixo das mãos de Deus. Se Deus é o Criador, você tem que buscar quem é dono de todas as coisas, poxa vida. Deus criou todas as coisas, Deus formou todas as coisas. A Bíblia fala que Deus cria as trevas e cria a paz. Deus cria todas as coisas. Então, se Deus criou todas as coisas, se Deus formou todas as coisas, eu vou adorar o outro que não criou? Porque o que é ladrão? A Bíblia fala que o ladrão não vem senão roubar. João 10, no versículo 10, se eu não me engano, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? O ladrão é aquele que rouba e fala que é dele. Eu roubei. Tem nota fiscal? Não tem nota fiscal. Então não é seu, você não comprou, você roubou. Então, irmãos, Deus criou o céu e a terra. Agora tem uns poceiros que tomam posse e falam, é meu. Não é dele. Você tem comprovante que é seu? Você roubou. Então, o que Satanás quer dar para você é coisa roubada. O que o inimigo quer dar para você é coisa roubada, coisa que não é dele. Ele roubou, ele saqueou, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. O que ele vai dar para você? Coisa que ele não tem, coisa que não é dele. A Bíblia fala, não ajuntei tesouro na terra, onde a traça, os ferrugem tudo consome. Tudo isso aqui acaba. Mas ajuntai tesouro no céu, onde as traças, os ferrugem também lá não comem, não consomem. Então, se nós estamos aqui no mundo, se nós estamos aqui nessa terra, se nós temos o Criador que criou todas as coisas, que forma a paz e cria o mal, ele tem um poder sobre todas as coisas, por que nós não depositemos a confiança total e plena nele? Total e plena. O que é pleno? Pleno é completo. É um conjunto completo. Então, você é completo. É um resumo completo, pronto. Você depositou tudo. Você confiou plenamente em Deus. Então, você tem que confiar plenamente. Né? Se você não confiar plenamente no seu Criador, naquele que te criou, naquele que te formou, você vai conduzir a Ele, como posso até dizer, igual o povo de Israel que se voltaram contra Deus, igual a muitos que se voltaram contra o Criador, rebeliando-se e formando, né, suas próprias doutrinas, suas próprias religiões, suas próprias questões e observações baseadas em filosofia, como nós estávamos dizendo, né, baseada em filosofia. Igual a Bíblia diz o que para nós? A Bíblia diz o que para nós? Né? Para a gente guardar os mandamentos de Deus. Para a gente guardar os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz o que para nós? Para a gente ser obediente ao pai e mãe. A Bíblia diz o que para nós? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz o que para nós? Vinde a mim todos estar cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. A Bíblia diz o que para nós? Né?
Então, se nós observarmos a palavra de Deus, a Bíblia ela é uma bússola, a Bíblia ela é o guia, a Bíblia ela conduz nós, a Bíblia é a direção nossa, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia ela leva nós ao caminho, né? Então, tem muita gente que pega a Bíblia, joga no canto, não lê a Bíblia, não examina a Bíblia, não entende a Bíblia. Para que serve a Bíblia? Tem muitos que servem para colocar lá na estante, aberta no Salmo 91, criando pó e poeira. Isso não funciona. A Bíblia só funciona quando você lê, quando você examina, quando você estuda ela. A Bíblia foi feita para isso, para que você examinasse. Tinha um colega meu, ele era de outra religião, ele não era crente. E ele falou para mim, Claudemir, eu estou sofrendo muito, estou passando uma luta, porque minha esposa está se separando de mim, eu estou passando uma luta terrível. E eu já estou até com medo. Eu vou até falar a religião dele. Ele era cartomante, para você ter uma ideia. E ele falou para mim, eu não sei o que eu faço. Quando eu tiro as cartas, eu tenho até medo do que vai sair. Eu estou tremendo, eu estou morrendo de medo. Eu não sei o que eu faço. E eu já estou desesperado. Eu falei, sabe o que você faz? Abre a Bíblia em Provérbio e lê Provérbio. Ele começou todo dia a ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia. Ele venceu. Ele venceu, ó, lendo a Bíblia. Preste bem atenção. Uma pessoa que não era da religião começou a ler Bíblia, ele era cartomante. Ele era uma pessoa, posso dizer, igual, ele era um mago. Quem foi trazer presente para Jesus quando Jesus nasceu lá em Belém? Nós estamos chegando perto do Natal aí. Quem foi trazer presente para Jesus? Foi os magos. Foi os magos que foi lá e trouxeram presente. Foi os magos que trouxeram presente. Então, se nós observarmos isto, o que eu estou querendo explicar para os irmãos, eles fizeram suas religiões simbolizada em anjos que vê a luz, que sabe o que vai acontecer, que já tem essas ideias, só que o cristão ele é baseado na palavra de Deus, o alicerce dele é a palavra de Deus. Começa a ler a Bíblia, começa a examinar a palavra, começa a buscar a Deus, começa a tomar a direção de Deus, começa a obedecer a Deus, começa a ter um compromisso sincero com Deus. Tem um ditado por aí que o pessoal diz que todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Então, se você já chegou a Deus, você esquece de religião, fica só com Deus. Ah, mas eu tenho uma religião que acabei conhecendo a Deus. Pronto, chegou, você chegou ao patamar. Você chegou ao seu destino que você queria. Você não queria chegar a Deus? Pronto. Agora você chegou a Deus, você fica com Deus. Esquece os demais. Os demais são passado. Os demais são anjos caídos. Agora você fica com Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então nós, de seres humanos, se nós estamos com Deus, meus irmãos, se nós já chegamos ao patamar que é o Criador de todas as coisas, nós temos que obedecer ao que realmente Ele tem para dar para mim e dar para você. Nós estamos da faculdade Fight BR, que eu não estou querendo estender muito, mas tem vários tipos de religiões, se nós citar aqui. O tempo nosso, eu acho que não vai dar, né, Amarão? Dá tempo ainda de falar alguma coisa? Então, mas se nós falar sobre alguns tipos de religiões, tem muita gente que pega as religiões, preste bem atenção, para o homem ter uma vida melhor neste mundo. Por quê? Esses dias eu encontrei uma mulher, eu estava numa esquina, estava apresentando um produto, e aquela mulher, ela me viu, quando ela me viu, ela falou assim, nossa, o que é isso? Eu falei, dona fulana, é um produto que nós temos, nós estamos apresentando para o povos aqui, se a senhora quiser também participar também. Ela falou, não, eu não gosto de fazer compromisso. Ela falou, né? Por que a senhora não gosta de fazer compromisso? Eu perguntei para ela. Ela falou, não, eu não gosto de fazer compromisso, porque uma vez eu fiz um compromisso e menti para a pessoa, né? Eu não quis nada, só peguei, falei que depois pagava e não paguei nada, enrolei a pessoa. Ela quis dizer que ela enrolou. Só que ela falou que ela é religiosa, que ela tem uma religião. Ela não falou o nome da religião. Mas ela falou assim que a religião dela cobrou dela. Ela falou que depois sumiu o dinheiro do banco dela, olha só. Aí ela ficou com medo, ela não quis mais fazer isso. Olha a mente daquela pessoa, a mente da pessoa levou ela a religião dela mudar as atitudes má que ela tinha. Eu não vou dizer que se você crer, se você estudar, se você ser uma pessoa religiosa, que você não vai mudar o seu comportamento. Você pode até mudar.
o seu comportamento. Se você é ignorante, você para de ser, porque você vai ouvindo mais palestras, vai ouvindo pessoas que tinham problemas e agora não tem. Há muitas vezes o mundo nosso, global, estou falando do mundo geral, existem várias religiões para mudar o ser humano. Mas hoje eu estou falando de salvação. Eu não estou falando de religião para você mudar a sua vida, para você ter uma vida melhor, ou uma comunidade melhor, ou uma civilização melhorada. Né? Não é isso. Eu estou falando de salvação, eu estou falando do Criador, de você adorar o Criador. De você adorar o Criador. Será que, igual nós estávamos falando sobre outros tipos de religiões que tem... se nós ver a soma dos evangélicos, o evangélico ele subiu um potencial grande. Né? Existe o evangélico, parece que do mundo, parece que 68% da população vai ser católica, protestante, cristão, parece que é 88%, aí depois vem 33% budista, parece que é o Brasil, né? O Brasil está com esse tipo de índice, né? de religiões. Como nós estamos falando sobre crenças e religiões, eu mesmo, pela misericórdia, sou pastor evangélico, sou crente. Lógico que nós defendemos a nossa crença, a Bíblia, a palavra de Deus, que é regra de fé para nós. Né? Mas que hoje existe também um código de liberdade, o Código Civil de Liberdade, que ele dá essa liberdade de expressar a sua religião, só que Deus também ele não prende ninguém. Deus ele nunca prendeu ninguém, ele sempre deu um livre-arbítrio, ou uma livre escolha para a pessoa. Você não é obrigado a servir a Deus, você não é obrigado a ficar com Deus. Já existe religião aí que não, que você é obrigado. Ou você serve a ele ou eles te matam, ou você sai do mundo. Né? E só quem tem poder de matar é Deus. Só quem tem poder de tirar a vida do ser humano é só Deus. Então tem religião por aí, não, que você tem que ser religioso deles. Ou se você foi e tentou sair, você acaba também morrendo. Tem umas religiões por aí que existe esse negócio, né? Existe esse contratempo aí. Só que nós temos que entender que a religião, que a palavra de Deus, Deus deixou um livre-arbítrio. A Constituição Civil, ela dá liberdade à liberdade religiosa. A liberdade religiosa para todos expressar suas religiões. Isso é claro, é óbvio que é básico. A religiosidade, nós vemos que tem transformado vidas. As pessoas estão se transformadas, a pessoa tem entendido do seu jeito, dos seus pensamentos, tem sido transformada. Mas quando se falamos em salvação, quando nós falamos no Criador, o que você vê na sua cabeça? O que você vê na sua mente? Será que você vê uma transformação, que você se transformou, que você se libertou, quem você era, quem você não era? Será que foi isso que vem na sua mente? Ou você vê um Deus além de tudo isso ainda? Que tem ciúmes, um Deus que só quer que você adore Ele, um Deus que, apesar de todos os erros nossos, todos os problemas nossos que nós temos, Ele ainda quer que nós ficamos reverenciando somente a Ele. Então, se nós temos esse Criador, que é o Deus acima de todas as coisas das nossas vidas, um Deus que quer que nós amamos eles em primeiro lugar sobre as nossas vidas, independente de credo religioso, independente de religiões. Né? Deus ele quer que Ele seja o centro da nossa vida, Ele seja o centro da nossa adoração. Né? A Bíblia diz assim, Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Então, para que nós o adoramos, existem etapas de eliminações. Existem etapas de eliminações que nós temos que eliminar para que a adoração seja perfeita, para que a adoração seja uma só, para que a adoração seja só a Ele. Então, quando nós entendemos isso, quando nós eliminamos essas etapas, aquilo que não presta, aquilo que nós eliminamos e adoramos a Ele. Tanto que se nós vemos filmes aí evangélicos, filmes evangélicos que passam até na televisão, nós vemos que a maioria dos adoradores de Cristo, né, eles adoraram a Deus, e seguiram o conselho que Deus deram para eles. E eles foram bem-sucedidos, aqueles que sim o adoraram, né?
Ele era questionador, Deus sempre foi uma pessoa questionadora, ele foi sempre muito burocrático, ele foi sempre muito exigente nas suas questões, mas para quê? Para que nós para que nós sejamos um exemplo, né, de servo, de criador dele, reconhecendo, né, a sua soberania, a sua grandeza e o seu excelentíssimo poder, né? O excelentíssimo poder. Existiu, só para terminar aqui, que eu vou fazer um termo aqui, só para terminar, teve um jovem uma vez numa escola, ele fez um exemplo para mostrar a existência de Deus, né? Ele pegou uma bola, fez como se fosse uma terra e colocou uns planetas em voltas, né? Umas bolas como se fosse um planeta, e levou para a escola e falou para o professor dele: professor, o senhor consegue fazer isso aqui girar em volta da Terra? Ele falou: não, isso é muito difícil. Ele falou: sabe como a Terra é desse jeito? E sabe como ele gira? Não tem manivela, não tem nada. Isso é o poder de Deus que faz a Terra girar, que faz a Terra existir e faz os planetas também da Terra existir. Bendito seja o nome santo do Senhor. Você pode adorar a Deus por isso? Ele fez todas as coisas. A existência de Deus criou todas as coisas, e o mundo gira e as coisas giram em volta ao mundo, e nós estamos neste mundo. Então, a reverência, a adoração, seja Ele, para Ele e por Ele, hoje e sempre, né? Que Deus abençoe a sua vida. Então, fique com essa palavra, esse ensinamento, esse esclarecimento sobre religiões, que o verdadeiro adorador somente Deus em primeiro lugar. Amém? E nós vamos entrar no comercial ainda. Dá tempo de entrar o comercial? Dá, então vamos entrar no comercial agora. Daqui a pouco nós voltamos para encerramento. Aí, vamos lá. Faculdade Fight BR, Faculdade Internacional de Teologia Brasileira. A Faculdade Fight BR você vai encontrar cursos básicos, médio, cursos contratos eclesiásticos, cursos juiz de paz eclesiástico, cursos capelões civil, curso psicologia cristã. Ligue 11 99 26 31 221. Maravilha, é isso aí. Vou orar por vocês, vou orar pela sua família, para que Deus continue abençoando, dando força e dando graça para cada um de vós, tá? Nós vamos agradecer agora a nossa participação aqui, né? E, se Deus assim permitir, estaremos no outro programa trazendo mais uma mensagem, uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Oremos ao Senhor. Amantíssimo, eterno Deus, eterno Pai, Jesus, neste momento, Deus, eu apresento a todos que ouviram nossa programação, a todos que vão ouvir a nossa programação, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa, ó Pai, abrir, Senhor, cada dia mais os seus corações, que a sua graça, a sua paz, o seu amor, ó Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, sobre essa vida, sobre esse lar, essa família, repreendendo todo mal contra ele, contra ela, e dando paz, dando graça, dando um dia excelente, uma noite excelente, uma tarde excelente, uma semana excelente, Pai. Ó Deus, que nós te pedimos a tua grandeza, o teu amor sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Chegamos ao final. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.